Então você ouviu na televisão que tem uma frente fria entrando no Brasil. E agora, você sabe como vai ser o comportamento do tempo na sua fazenda? Você sabe como o seu planejamento vai mudar por conta disso? Vou te dizer uma coisa, entender como uma frente fria funciona vai te ajudar a saber por que o tempo muda de uma hora para outra. E com isso você vai conseguir se preparar melhor e planejar as atividades da fazenda. Tá preparado? Então vamos para mais um Dicas do Meteorologista. Primeiro de tudo, você precisa entender o que é uma frente fria. Uma frente fria é uma região onde o ar frio avança sobre o ar quente e faz com que ele seja levantado, formando nuvens. Pensa, por exemplo, numa chaleira com água fervendo. O vapor sobe e forma literalmente uma nuvem acima do fogão. É mais ou menos o que acontece quando uma frente fria passa. Essas condições são ideais para a formação de chuva, tempo severo e tempestades. Então, se tiver uma frente fria se aproximando da sua região, toma cuidado. Você já sabe que chuva generalizada vai se formar, vai atingir sua fazenda e vai prejudicar atividades no campo e pulverizações. Há inclusive risco alto de granizo e descargas elétricas que podem danificar equipamentos. Tira tudo da tomada só para garantia, hein? Segundo ponto, se você é do norte ou do nordeste, você já deve ter se perguntado por que frentes frias não se formam por aí. Bom, isso tudo tem a ver com o formato esférico do nosso planeta. Falando de uma maneira bem simplória, o Sol aquece muito as regiões próximas do Equador, mas aquece menos as regiões próximas do Polo Sul e do Polo Norte. Tanto que a imagem que vem à nossa cabeça quando a gente fala de Polo Sul ou de Polo Norte é justamente muito gelo, neve, aquelas planícies todas brancas, né? E isso significa que as massas de ar frio que atingem o Brasil são originadas do Polo Sul. Por isso é muito mais comum que elas atinjam as regiões do Brasil que estão mais ao sul, como a própria região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, a região sudeste e também o centro-oeste. Se essa frente fria for muito intensa, ela pode até avançar e chegar no norte e no nordeste, mas casos assim são muito raros. Quando acontece, são o que a gente chama de friagem, que nada mais é do que uma queda da temperatura, ou seja, o tempo fica mais frio nessas regiões norte e nordeste devido à entrada de uma massa de ar frio polar. Terceiro ponto, se o ar quente vem do Equador e o ar frio vem do sul, então isso significa que os ventos também mudam de direção quando uma frente fria passa. Antes da passagem da frente fria, os ventos quentes eles tendem a vir de norte e de nordeste. Durante a passagem da frente fria, a tendência é que os ventos fiquem muito violentos e muito turbulentos. Acontecem rajadas fortes de vento, que inclusive são muitas vezes o que causa aqueles tombamentos que acabam com plantações inteiras. E depois da passagem dessa frente fria, os ventos frios, as massas de ar polar, elas sopram vindo do sul, do sudoeste. Você pode usar isso, por exemplo, para planejar pulverizações dependendo do que for melhor para você. Vento de norte e nordeste antes da frente fria, vento de sul, sudoeste depois da frente fria. E um pouquinho antes e durante a passagem da frente esquece, porque o vento fica muito turbulento e vem vindo chuva, então você vai perder suas pulverizações, não aplica. Quarto ponto. Bom, se a frente fria é o encontro das massas de ar polar que estão vindo do sul com as massas de ar quente que estão próximas do Equador, a gente pode assumir que tem uma mudança de temperatura aí no meio. Antes da passagem da frente fria pela fazenda, você está sob uma massa de ar quente, que faz as temperaturas ficarem mais altas. Durante a passagem da frente fria, como eu tinha explicado, esse ar quente sobe e forma nuvens e chuva, como o exemplo que eu dei da chaleira. E depois da passagem da frente fria, o que fica é o ar frio e seco, e as temperaturas caem. É nesse momento que as temperaturas caem bruscamente após a passagem da frente e após a passagem da chuva que ocorrem as geadas, um dos grandes pesadelos do agricultor. E essa mudança entre tempo quente, tempo frio, tempo chuvoso, tempo seco é o que geralmente dá essa impressão de que o tempo está ficando louco, que está mudando toda hora. Mas boa notícia, essas mudanças são completamente normais, típicas de uma passagem de frente fria.
não significa que o clima está ficando doido, muito pelo contrário. Como as frentes frias são sistemas muito bem estudados pela meteorologia, as previsões do tempo conseguem ser muito assertivas com relação às condições que elas trazem para a fazenda, às vezes com antecedência de uma semana ou até mais. Para você saber a intensidade da frente fria, se ela vai ser forte ou fraca e exatamente em quais dias ela vai atingir a sua fazenda, é importante você olhar uma previsão do tempo e você pode confiar nela para os próximos 15 dias, especialmente se for de um aplicativo focado para as necessidades do agricultor e que seja muito fácil de entender, como o da Oráculo Meteorologia. Vamos para um resumo então? Se prepara, papel e caneta na mão. Se você ouvir no rádio ou na TV que há previsão de entrada de frente fria na sua região, você já sabe que 1. As temperaturas estão altas e os ventos estão vindo de norte ou nordeste. 2. Quando a frente chegar, vai ter muita turbulência, chuva e tempo severo. 3. Depois que a frente passar, os ventos vão vir de sul ou sudoeste, as temperaturas vão baixar, o tempo vai ficar mais seco e há a possibilidade de formação de geadas. É importante lembrar que geada acontece depois da chuva. Com isso, da próxima vez que alguém falar que vai ter frente fria e você estiver no sul ou no sudeste, você já sabe de cara o que esperar na sua fazenda para os próximos dias. Dessa maneira você consegue se planejar com mais firmeza e ter certeza do que vai fazer. Gostou do vídeo? Não esquece de curtir e compartilhar com seus amigos para a gente formar uma nova geração de agricultores que usam a ciência e a tecnologia a seu favor. Próxima semana voltamos com mais um Dicas do Meteorologista. Até logo!